Olá a todos, espero que todo mundo esteja bem. E hoje, como a gente falou, a gente vai tentar terminar o texto, né, o ensaio do Lionel Robbins, de 1932, né, segunda edição de 35, como a gente já comentou aqui. O ensaio sobre a natureza. Deixa eu ver o nome direitinho, que eu sempre me confundo, né? Ensaio sobre a natureza e significância da ciência econômica. Né? Então a gente, no vídeo anterior, nós comentamos as partes 1 e 2, né? Capítulo 1 e 2 do ensaio. Né? O capítulo 1 tentava aí dissociar o assunto principal da economia enquanto ciência da ideia de que a economia buscava ainda as causas do bem-estar material. Né? Então, o que o Robbins tentou mostrar nesse capítulo 1, como a gente já comentou rapidamente ontem no último vídeo, né, que eu gravei ontem, no último vídeo, foi que o que os economistas fazem, na verdade, né, do ponto de vista da universalidade, e portanto a gente está tratando aqui, ainda que de maneira indireta, daquele velho problema da especificidade histórica, né, ou quer dizer, o que o Robbins está colocando se você é para ser uma ciência, você tem que ser universal. Né? Então ele está tratando aqui da economia enquanto ciência, ela deveria ser universal, e o que há de universal é que os agentes fazem escolhas sobre escassez. Né? E o exemplo que ele dá, e que a gente já conhece aí até do Varian muitas vezes, é o exemplo do Robinson Crusoe, né? Que tem um tempo escasso e que tem que ter alimentação e descanso. Né? Então, como o tempo dele, o dia só tem 24 horas, o Robinson Crusoe tem que decidir quanto ele vai trabalhar e quanto ele vai descansar. Né? E isso seria um exemplo, aí, segundo o Lionel Robbins, do que os economistas fazem enquanto cientistas. Né? Não necessariamente enquanto trabalhando para o poder público ou enquanto cidadãos, mas enquanto cientistas, eles encaram essa necessidade que os indivíduos têm de fazer escolhas sobre escassez. Né? Então esse é o tema aí do capítulo 1 do livro, né? O assunto principal da economia seria essa escolha sobre escassez. E no capítulo 2 ele responde mais ou menos: escolha de quê? Escassez de quê? Né? Então a escolha que ele está tratando é a escolha de fins alternativos. No caso do Robinson aí, você tem dois fins possíveis: descansar ou comer. Né? E aí você tem que escolher quanto você vai trabalhar e quanto você vai descansar. Né? Então o que você tem de escolha é de fins. Esses fins podem ser e na maioria das vezes são, como a gente colocou ontem, conflitivos. Né? Então há conflito aí entre esses fins. Você não pressupõe, aí normalmente a tradição liberal não pressupõe aí uma harmonia pré-estabelecida dos fins. A gente tem um conflito. Parte da ideia de que se a gente trabalhar não vai descansar, e se descansar não vai trabalhar. Né? É o caso do Robinson Crusoe. E o outro ponto aí que a gente tinha colocado também escassez de quê? Né? A escassez de meios. Né? No caso do Robinson Crusoe, a escassez é do tempo, né? Que é o meio que ele tem para produzir ou comida, pão, ou descansar. Então, no capítulo 2, o Lionel Robbins fala justamente da ideia de que a gente faz escolhas de fins alternativos através de meios que são escassos. Né? Então a escassez de meios vai condicionar, e aí a gente discutiu que isso não tem nada a ver, esses fins não precisam ser necessariamente econômicos relativo a bem-estar material. O Lionel Robbins coloca para a gente vários exemplos aí de, por exemplo, que as discussões antigas da economia, né, de, por exemplo, trabalho produtivo e improdutivo, não faz sentido. Né? A pessoa tem que escolher um trabalho, pode ser lá no tempo do Adam Smith, né, do século XVIII, você tinha trabalho produtivo, aquele relativo às coisas materiais, né? Casa, comida e roupa lavada, vamos colocar assim, você produz essas coisas. E trabalhos improdutivos seria o trabalho do juiz, de um professor, artistas, etc. Né? E o Leonard Robbins diz, não faz diferença isso. Né? O que faz diferença é que você vai ter que fazer uma coisa ou outra. Né? Quer dizer, isso são duas, você não pode trabalhar ao mesmo tempo como, talvez, vamos colocar um artista de circo, e como um operário de uma fábrica. Então você tem que fazer uma escolha aí entre esses dois fins possíveis. Né? E é mais ou menos isso que o Robbins quer dizer. Ele subsume essas discussões passadas, trabalho produtivo, trabalho improdutivo, a teoria dos salários, né?
quer dizer, como é que a gente faz para receber, com a ideia de que não tem a ver o tipo de coisa que se produz, né? Você pode trabalhar aí, como a gente comentou no último vídeo, por razões estéticas, por razões éticas, por razões religiosas, ou quaisquer que sejam, e aí você tem que fazer escolhas, né? Por isso que a gente mira, pelo menos, a uma universalização, porque existe uma série de fins possíveis para o ser humano, né? Sejam eles estéticos, religiosos ou éticos ou quaisquer outros. E nesse sentido a economia almeja a essa universalidade, né? Então de estudar como é que as pessoas fazem escolhas quando os meios são escassos e os fins são vários, sejam eles econômicos ou não, né? Então esse é o ponto 2, né, dos meios e fins, que se chama. E o Lionel Robbins termina, e foi onde a gente terminou o vídeo passado aí, fazendo uma crítica do Marx, né? Ele faz isso através não do próprio Marx, é apenas um ensaio. Ele usa um autor chamado Strigel, se eu não me engano é um autor de língua alemã, provavelmente um austríaco. E o que o Robbins nos coloca sobre o Strigel é que o Robbins não se coloca frontalmente contra a teoria marxista, né? Ele observa que é uma teoria que pressupõe a ideia de que a gente tem forças produtivas, né? Quer dizer, os seres humanos em relação aí com o meio em que vivem, para produzir e reproduzir um determinado modo de vida, né? E usando as forças, né? Se acoplando as forças humanas às forças da natureza, né? Através muitas vezes da tecnologia, como a gente chama hoje, a gente tem forças produtivas e tem relações que os seres humanos fazem para poder interagir e, digamos, se utilizar da natureza de determinada forma, né? Quer dizer, a teoria do Marx, segundo o Robbins apresenta na versão do Strigel, é uma teoria que nos diz que essas forças produtivas, em algum momento, né, no seu desenvolvimento histórico concreto, entram em conflito com as relações sociais de produção que as permitiram existir, e aí desse conflito a gente tem a possibilidade de uma época de revolução social que vai nos levar a uma outra relação de forças produtivas, né? Só para nos lembrar, né, o modo de produção em Marx, ele tem a ver justamente com as forças produtivas e as relações sociais de produção. A ideia é que tem uma tensão aí, né, no desenvolvimento histórico, entre as relações sociais de produção e as forças produtivas, e que isso tende a levar as sociedades, né, a crises em seu modo de produção e reprodução de vida, né, o seu modo de reproduzir e produzir a vida que permite a subsistência dessa sociedade, e a partir disso a gente tem revoluções, possíveis revoluções. Ora, o Robbins não se coloca frontalmente contra isso. Ele diz que essa teoria, inclusive, pode estar correta. Ele não tem nada contra essa teoria. Ele só está observando que isso não tem a ver com aquilo que ele, e segundo a interpretação que ele faz do desenvolvimento da teoria econômica, lá desde mais ou menos do século XVIII, a teoria econômica faz. A teoria econômica faz, na verdade, escolha, como ele está colocando aí nos capítulos 1 e 2, ela estuda a escolha sobre escassez, né? A escolha de fins alternativos sobre escassez de meios para chegar a esses fins alternativos. Então, o que o Lionel Robbins está nos sinalizando nesse momento é que a teoria do Marx pode até estar correta, mas ela não é parte daquilo que ele entende como o desenvolvimento histórico e generalizável do assunto principal da economia enquanto ciência, né? Na medida em que a própria teoria do Marx, ou em que couber dentro da teoria do Marx, a escolha de alternativas, né, fins alternativos com meios escassos, obviamente aí entra a teoria econômica, tal como o Lionel Robbins a entende. Mas no sentido em que o Marx está colocando aí como ciência, né, o estudo da evolução aí dos modos de produção e, em específico, do modo de produção capitalista, que é aquele em que o Marx está mais interessado, o Robbins vai dizer que isso não é ciência tal como ele a entende, né? E aí, claro, quem estiver vendo o vídeo pode muito bem questionar o que o Robbins também está falando, né? Quer dizer, ele, ao mesmo tempo que ele diz que a ciência que ele está propondo tem um caráter universalizável, né? Nesses capítulos 1 e 2, ao mesmo tempo ele está dizendo que, no entanto, essa universalização da ciência econômica parte de um lugar muito específico, que é
o século XVIII europeu ocidental, basicamente ali entre os franceses e os ingleses, ali a partir da metade do século XVIII, né? E é uma interpretação possível, né? E aí isso nos coloca mais ou menos em questão, de novo, a especificidade histórica da própria teoria do Lionel Robbins, né? É um ponto que, por exemplo, o Thorstein Veblen, o nosso velho institucionalista americano, poderia colocar. Ele falou, olha, aliás, inclusive, ele coloca algo parecido, né? O tipo de mentalidade que os ingleses desenvolvem a partir desse século XVIII é uma mentalidade que tem a ver com certos hábitos e rotinas desenvolvidos naquele lugar específico, né? Mas isso é um assunto que não está envolvido diretamente com o Lionel Robbins, né? A gente está analisando só o modo de argumentação dele com relação ao que ele está tentando separar dos marxistas, dos institucionalistas e dos historicistas alemães, né? Então, o capítulo 3 é onde o Lionel Robbins começa a fazer uma ponte entre essa noção universal de ciência que ele apresenta nos capítulos 1 e 2 e a realidade concreta, né? Portanto, ele está tratando aí do problema da ciência, da especificidade histórica das ciências sociais, né? E está, ao mesmo tempo, lidando agora com o discurso econômico, não mais no nível acadêmico, né? Esses princípios universais, mas agora brigando ou começando a briga no espaço público, e aonde ele coloca aí essa questão da relatividade das quantidades econômicas, onde ele coloca em questão o papel e função da estatística, né, que ele vai trabalhar, como a gente vai ver daqui a pouco, no capítulo 5. Então, o que ele coloca no capítulo 3? Né? Ele coloca dois exemplos muito claros que mostram como a gente não pode confundir o desenvolvimento das forças produtivas, né, com o aumento de bem-estar e com a atividade econômica, né? Ele chama isso de falácia da concretude mal colocada, né? A expressão em inglês fallacy of misplaced concreteness, né? Eu não sei bem como traduzir isso, coloquei falácia da concretude mal colocada, mal ajambrada, né? Mas é justamente a ideia de que a gente teria a ideia que a escassez poderia ser tida como absoluta, de alguma forma, né? Ou seja, quando o Robbins explica pra gente, né, que ele vai muito pro particular, ele diz, às 11 horas da manhã, do dia 11 de novembro de 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill coloca que todas aquelas armas, aqueles arsenal de guerra feito pela Inglaterra, né, que eram os meios, né, para que você pudesse chegar ao fim, destruir o inimigo, como a gente já comentou no último vídeo, tudo isso vai passar a são meios que vão perder valor, não vão ser mais meios escassos, simplesmente porque a gente não tem mais a guerra terminou às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro de 1918. Então, quando o Lionel Robbins coloca isso, ele está querendo mostrar o quê? Quer dizer, não adianta você achar que é um problema técnico, quer dizer, produzir muitas coisas, isso aí tem uma crítica que talvez não seja nem tão velada, a ideia socialista de que a gente pode não só centralizar e planejar a produção de determinados bens que são considerados úteis e necessários. O que o Robbins está querendo colocar aqui é que as escalas de avaliação relativa que os indivíduos fazem são, evidentemente, exatamente isso, relativas. E o que os preços e quantidades que a gente observa estatisticamente no mercado nos mostram é justamente essa relatividade, como ele está colocando aqui. Quer dizer, esse exemplo do fim da guerra, de 1918, da Primeira Guerra, nos mostra que todo aquele arsenal bélico construído pelos ingleses parou de ter valor a partir de um determinado momento, que ele identificou ali precisamente, inclusive na hora. Outro exemplo que ele dá é o exemplo do preço do arenque, né, que é um peixe, e aí ele coloca, né, o preço e quantidade vendida do arenque e tenta comparar isso em momentos distintos no tempo. Né, quando o Lionel Robbins, tenta fazer esse tipo de comparação, ele está mostrando, olha, tudo que a gente consegue enxergar, quando a gente tem essas variações de preços e quantidades, é como os indivíduos estão mudando no tempo a sua escala de avaliação relativa dos bens, né, que no caso ele está tratando do arenque, relativo a outros bens possíveis que são passíveis de compra e venda no mercado de peixes, ou no próprio mercado de alimentos, ou de carnes em geral. Esse é o ponto que o Lionel Robbins gostaria de enfatizar. Né? Quer dizer, que a estatística é, portanto, limitada, porque ela nos dá apenas essa visão de que as escalas de avaliação relativa mudam, e mudam no tempo. E aí a gente vai mostrar o seguinte, tem uma
insinuação aí para os historicistas, né? Ele está querendo dizer, o que a história nos ajuda a fazer é justamente mostrar no tempo, né, explicar como é que acontece no tempo, essa mudança de escalas de avaliação relativa dos fins que a gente tem, né? Então, a arenque, num determinado momento, pode ser algo muito valioso. Vamos dar um exemplo nosso aqui, o bacalhau na Páscoa, né? O bacalhau na Páscoa, os preços sempre aumentam, porque aí ele fica escasso. Passou a Páscoa, ele deixa de ser valioso, né? Se vocês lembrarem bem, a gente já discutiu essa questão toda lá no Jevons e no Menge. Então a gente percebe que passou 60 anos da discussão dos primeiros marginalistas e aqui a gente continua ainda com esse tema, né? E na verdade, se vocês prestarem atenção na própria estrutura, como está montado o curso de economia, vocês vão perceber que os sistemas continuam aparecendo, né? Então, ou seja, o problema da especificidade histórica, o problema da validade da estatística, até onde a gente pode usar a estatística, para fazer previsões ou para nos informar sobre a realidade econômica é um problema que permanece, né? E o que o Lionel Robbins está colocando aqui é que a estatística é limitada, né? Ela pode, no máximo, nos mostrar como é que essa escala de valorações muda no tempo, né? Então ele está dizendo aí, temos que separar aí claramente o que é não entender a história de um ponto marxista, né, como sendo um aspecto aí das tensões que você tem entre forças produtivas e relações sociais de produção que se desenvolvem em luta de classes, que vão gerar possivelmente uma tensão revolucionária. Ele diz, não é isso. Nós temos que analisar, quando formos olhar a realidade histórica, né, e a história é importante desse ponto de vista, é para analisar como a escassez varia no tempo, né? Como a escassez e as escalas de valor dos fins mudam no tempo, né? Essa é a função da história. Então, ele diz o seguinte, a realidade social e econômica é muito complexa, coisa que a gente já vem discutindo desde o nosso início do curso, e o que o Robbins vai dizer é, quando a gente for analisar essa realidade, nós temos que olhar justamente isso, como que a escassez e as escolhas variam no tempo, né? Essa é a função da história, portanto não é mais aquela visão schmolleriana, né, de você tem que analisar toda a cultura de um povo, e depois as leis do povo, e depois os costumes do povo, para ir fazer uma psicologia individual, depois fazer uma história econômica e, por fim, a teoria, né? Não tem mais essa estrutura do Schmoller. Ele está dizendo, não, você tem que ser mais preciso. Quando você for olhar para a realidade, olhe como a escassez variou no tempo segundo as escalas do que as pessoas achavam que eram fins valorosos para elas, né? Então esse é o ponto do capítulo 3, né? Relatividade das quantidades econômicas. E no 4, né, aí ele está dizendo, bom, se a estatística, né, que nos permite discutir no espaço público, né? O economista, quando vai discutir no espaço público, ele vai mostrar dados para poder justificar esse ou aquela posição, né, objetiva da realidade, né, em parte. Ele precisa desses dados, de alguma forma. O que o Robbins está dizendo é que o uso desses dados é de alguma maneira, limitado, né? Então, no capítulo 4, ele tenta mostrar aí, justamente, aí ele está indo para essa relação aí entre o universal dos capítulos 1 e 2 e dessa relação do concreto, que é o capítulo 3, como é que a gente faz a união? Então ele pergunta qual é a natureza da generalização, das generalizações econômicas, né, que a gente faz. Quer dizer, a partir da ideia de que a gente faz escolhas sobre escassez, qual a função disso, na verdade, na realidade concreta, né? Ou seja, como é que a gente, mais uma vez, o velho problema da especificidade histórica, como é que a gente sai desse universal para os particulares, né? E aí é interessante colocar, porque aí, quando ele fala da natureza, ele está respondendo a pergunta do ensaio, né, o ensaio sobre a natureza e significância da ciência econômica, vamos lembrar. Então o que ele está querendo mostrar aí é que essa natureza não é, nem histórica, né, porque a história trata de fatos específicos, né? Ela não é psicológica, porque a gente já mostrou que os agentes podem escolher várias coisas, portanto não tem nenhuma ideia de algum homem econômico que seja necessariamente maximizador de ganhos monetários, não tem nada disso, né? Você escolhe simplesmente. O que o Robbins pressupõe é que os agentes são eles têm uma ação que a gente chama de teleológica, né? Eles estão movidos por um fim qualquer. Esse fim pode ser estético, ético, religioso, material, o que quer que seja, né? Tudo que o Robbins está dizendo é que nós estamos na posição A hoje, queremos chegar na posição B no futuro e que temos obstáculos para chegar lá, né? De A, onde a gente está hoje, para B, onde a gente quer chegar daqui a algum tempo. É isso que ele está dizendo. Ele não diz que isso necessariamente envolve uma maximização qualquer de prazer ou dor, psicologia hedonista, portanto, fora. Então a gente não tem nenhuma... a natureza não é histórica, ela não é psicológica, ela não é institucional também, né? E aí, obviamente, ele está indo contra os institucionalistas americanos nesse momento. Essa estrutura institucional, para o Robbins, ela é
ela é tomada pelo economista como dada, né? E aí o que ele vai sugerir é, seguindo a linha velha aí do John Neville Keynes, que a gente já estudou aqui, que as leis da economia são de caráter dedutivo. Mas essa dedução tem que ser feita com muito cuidado, né? Eu vou ler a frase aqui, né, que é essa ideia de que o comportamento humano, né, e a ideia do homem econômico tem que ser usados com muito, muito cuidado, porque evidentemente isso não é um pressuposto geral que possa ser visto em todo lugar. Ele coloca, né, o homem econômico é apenas, vai colocar ele, um mecanismo expositivo, né, é uma primeira aproximação usada muito cautelosamente em um estágio do desenvolvimento dos argumentos, né? E quando os argumentos estão completamente desenvolvidos, né, esse pressuposto de que existe um homem econômico não é nem utilizado, nem é exigido, né, para justificar o procedimento da economia. Então, quer dizer, a gente não pressupõe que os agentes são egoístas, que tem nem que eles tenham uma psicologia hedonista por trás, como o Jevons, como o Veblen acusava o Jevons, né, como vocês estão lembrados. Então ele está dizendo, é verdade, a gente faz generalizações a partir dessa ideia de que a gente tem um comportamento, agora esse comportamento humano, né, que a gente pode ser entendido que a pessoa quer chegar de A a B sob uma restrição, ele tem que ser, evidentemente, tomado aí e colocado num contexto institucional e histórico que ele assume como dado, né? Ou seja, a gente não estuda esse contexto propriamente. Aí ele se separa dos alemães e dos americanos, né? Bom, nesse caso ele está falando, se essa ideia aí de homem econômica é extremamente limitada, como ele falou, muito cautelosa, haja vista que ela não é necessária e não existe na realidade, né, como ele está falando, a gente só pode entender como é que a gente está agindo dentro dessas instituições, como é que a gente trata, portanto, das estatísticas que vão mostrar para a gente, e da história que vai mostrar para a gente como é que as coisas acontecem na prática, né? Então, ali no capítulo 5, né, que se chama As Generalizações e a Realidade, né, que já mostra generalizações à universalidade, a realidade ao concreto. Né, como é que ele une uma coisa à outra, né, o nosso Lionel Robbins? Né? Ele vai assumir aí 3 papéis para os estudos históricos e estatísticos aí que ele vai estar assumindo. Né? Um primeiro papel é a ideia que a gente já comentou aqui, de que a história serve para dar foco para a gente, né? Dada a vista que a realidade econômica é extremamente complexa, a gente olha apenas aqueles aspectos relativos à escolha sobre escassez, né? Então, quer dizer, você pode estudar o Renascimento ou a Reforma protestante sobre diversos aspectos, né? O aspecto cultural, o aspecto sociológico, o aspecto, por exemplo, das micro-histórias, né? Que você tem desenvolvido muito no século XX, como é que as mulheres eram vistas, como é que outras etnias eram colocadas nesse contexto da reforma, principalmente no caso brasileiro, com jesuítas e tal, e a como é que você fez com os índios, né? Quando você faz a catolicização, eu ia dizer, não existe essa palavra, né? Catolicização. Mas você faz você traz os índios para essa mentalidade, né, para essas crenças católicas. Né? Todo esses processos vão ter um componente econômico, que é a ideia de que você tem que fazer escolha sobre escassez, e é esse que a história econômica deve estudar. Né? O segundo ponto é que olhar as estatísticas, ele está pensando muito nas teorias do ciclo, mostram para a gente coisas que a gente não conseguiu ver inicialmente. Né? Então, se a gente pressupõe que a teoria normal, né, tem a ideia de um equilíbrio, que a gente passa de um equilíbrio a outro, né, que eles chamam de teoria do equilíbrio e teoria das variações. Variações é como é que a gente passa de um equilíbrio para outro. Quando a gente tem ciclos, esses ciclos não são explicados, o que o Robbins diz é que a estatística, portanto, serve para mostrar como a gente não considerou certos fatores, sejam eles institucionais, sociológicos ou outros. Né? E o terceiro ponto, né, que dá essa contribuição dos estudos empíricos, né, traz à tona, né, justamente esses fatos que são mutáveis, que não estão e não fazem parte da teoria econômica pura. Né? E aí ele dá um exemplo, por exemplo, do caso das reparações de guerra que a Alemanha teve que sofrer no final da Primeira Guerra. Né? Então a Alemanha, no final da Primeira Guerra, teve um tratado onde ela teve que pagar reparações de guerra devido a ela ser considerada a iniciadora da Primeira Guerra Mundial. Né? Então tem um aspecto econômico aí, que é o fato de que, como a elasticidade preço, né, da demanda por produtos exportados pela Alemanha ser
muito baixa, né, ou seja, uma demanda de exportações de produtos alemães muito baixa, né, fez com que a Alemanha não conseguisse obter recursos para pagar as suas dívidas de guerra. Né? Dessa forma, o que você tem é que um problema propriamente econômico, né? Quer dizer, o país não consegue dar conta de pagar essa dívida de guerra e isso gera um problema econômico. Agora, o pânico que é gerado uma vez que a Alemanha não consegue pagar, você começa a ter que fazer emissão de recursos, isso gera hiperinflação. Isso é um problema, né? Essa questão do pânico é uma questão psicológica que não é propriamente econômica, porque a economia não lida com psicologia. O Robbins está querendo enfatizar isso. E, portanto, vai estar colocado dentro daquilo, isso é uma coisa importante a gente mostrar, porque vai lembrar o que a gente já falou antes do Alfred Marshall, quando ele mencionava do senso comum treinado. Né? O Robbins vai dizer, nos fatores que a gente estuda que são propriamente econômicos, há o que ele chama de uma penumbra sociológica provável e de uma penumbra psicológica provável que envolvem esses fenômenos, né? Quer dizer, é como se ele admitisse assim, os fenômenos econômicos, que são esses da escolha de fins alternativos sob escassez, mas esses fenômenos nunca são completamente econômicos, tem essa penumbra que ele chama, né? Ou seja, onde começa o pânico das pessoas por causa da hiperinflação e onde termina o fator propriamente econômico, né? O Lionel Robbins vai dizer que são questões complicadas e que vão lembrar aí, portanto, essa questão do Marshall, né? Que dizia que o economista tinha que desenvolver esse senso comum treinado. Quem quiser lembrar o que é, volta, é só assistir o vídeo do Marshall que a gente explica lá o que o Marshall entende por isso, né? Então, finalizando o nosso texto do Lionel Robbins, o capítulo 6 é o ponto onde ele está querendo intervir junto ao poder político, né? E onde ele coloca aí a significância da teoria pura, né? E aí ele tem como alvos os velhos economistas do bem-estar, que a gente viu no capítulo 15 do livro do Roger Backhouse, né? History of Modern Economic Analysis, né? E ele bate muito firmemente na ideia de utilidade marginal decrescente e de comparações interpessoais de utilidade. O que o Lionel Robbins fala é que esses dois fatores são fatores não verificáveis empiricamente, né? E aí vamos lembrar sempre que, embora o Robbins tenha restrições a uma análise puramente positivista, ou seja, né, ele já colocou aqui que tem limites na estatística, na verdade a estatística serve justamente para nos dar os limites em que a teoria funciona, ao mesmo tempo ele insiste que se a gente não tiver alguma forma de observar os fenômenos, né, fenômenos como, por exemplo, a utilidade marginal decrescente ou a comparação interpessoal de utilidades, nós não podemos fazer ou sugerir políticas públicas, como no caso eram decididas nesse momento e que justificavam uma série possível de intervenções, né, do Estado na economia, né? Então, o Robbins critica os velhos economistas do bem-estar, separando aí claramente, nesse capítulo e último, capítulo 6 do seu ensaio, o que são os fatores propriamente éticos e o que são os fatores propriamente econômicos, né? Então ele separa aí todos aqueles fatores que eram importantíssimos para os alemães, né, a cultura de um povo, como a gente já comentou aqui, para o Schmoller, etc., né? Ele segue Weber na sua crítica ao Schmoller, né? Lembrando também, vocês podem olhar o vídeo do Weber, onde a gente vê a crítica que o Weber faz ao Schmoller, dizendo que os fins podem ser vários, né? Agora, a gente não dá um julgamento de valores sobre esses fins. Se a pessoa quer iniciar uma guerra, bom, eu posso discordar da guerra, mas isso é o que ela quer fazer. Então eu tenho que olhar objetivamente o que ela quer fazer e quais são as consequências em termos de escolha que ela vai ter uma vez que ela decida fazer uma guerra, muito embora eu, enquanto cidadão ou enquanto ser humano, discorde profundamente desse tipo de atitude, fazer uma guerra, né? Então, a significância da economia para o Robbins está justamente em mostrar para a gente em que medida a gente pode fazer e pesar custos e benefícios nas nossas difíceis escolhas. Ele termina o texto dele, né, falando de dias ansiosos que estão por vir, né, só para lembrar, isso é 32, Hitler sobe ao poder em 33, então ele está mais ou menos, Mussolini já está no poder há mais de 10 anos nesse momento, então ele provavelmente está já percebendo, né, que a crise de 29 aconteceu também há 3 anos anteriores, né, em 1929, então ele está vendo que a situação está muito complicada, né, fascismo subindo, crises, ciclos, então ele diz, nesse momento a gente tem que apelar para a razão, né, e a razão e a economia serve para decidir não se o socialismo é melhor ou pior que o capitalismo, ou vice-versa, mas serve para nos dizer em que medida a gente pode fazer, quais são os custos de implantar um planejamento central, que é como se entendia o socialismo na época,
E quais são os custos de se implantar uma economia descentralizada de mercado, né? Quais são os benefícios que a gente tem de um lado, quais são os benefícios que a gente tem do outro, né? Ao fazer essa análise de custo-benefício entre sistemas diferentes, e eu estou terminando aqui por um motivo específico, que é porque a gente vai continuar discutindo nos próximos vídeos o debate do cálculo socialista, e que vai envolver justamente essa questão, né? Qual é a possibilidade da gente fazer uma sociedade de caráter centralizado, uma produção centralizada por um organismo estatal que possa planejar completamente essa produção sem depender do mecanismo de mercado, né? Então o Robbins está sugerindo para a gente que a economia, né, enquanto escolhe racionalmente, tenta escolher, né, pressupõe pelo menos que os agentes podem escolher racionalmente entre fins alternativos tendo meios escassos, ele sugere, não tem uma compatibilidade completa, isso nunca tem, né? Então ele também, de alguma forma, ele está longe daquela visão do Marx, né, que pressupõe a ideia de que, de algum momento, o burguês e o cidadão, né, quando você tiver uma revolução socialista, o burguês e o cidadão não vão ter mais interesses, digamos, opostos, né? Quer dizer, é como se o interesse do cidadão jamais pudesse se realizar enquanto houvesse o burguês, na visão da tradição marxista. O que o Robbins está querendo dizer é, bom, a gente sempre vai ter esse atrito, né? Quer dizer, eu, enquanto cidadão, vou querer que o Estado me dê o máximo de serviços públicos, mas enquanto pagador de impostos, eu vou querer pagar o mínimo, né? Enquanto consumidor, eu vou querer ter o produto mais barato. Enquanto vendedor, eu vou querer vender o mais caro possível, né? Então, como nós assumimos, temos escolhas conflitivas, né? Nós já mencionamos isso no vídeo, a gente sempre vai ter que ter a ideia de como racionalmente pesar os benefícios e custos de cada escolha. E segundo o Robbins, é mais ou menos por aí que a economia, enquanto ciência, pode nos ajudar na época tão difícil que ele está vivendo, que é justamente o começo, né, dos anos 30, né, 1932, onde ele escreve, tá? Então a gente termina aqui esse breve comentário sobre o ensaio sobre a natureza e significância da economia enquanto ciência para o Lionel Robbins, e aí, da próxima vez, a gente continua e vê como que a estatística vai entrando em cena, né, e os problemas de usar a estatística, que o Robbins já colocou aí que a estatística tem uma missão, e aí traz esse assunto todo para o debate do cálculo socialista depois, tá? E aí a gente já vai se encaminhando para o final do curso, tá? Valeu, gente. Até mais.